Vamos falar agora de esporte. Para isso, é claro, chamamos o Jair Guiar aqui com a gente no estúdio. Segunda fase do Campeonato Catarinense. É isso, Jair? Boa tarde. Beleza, Gabi, boa tarde, exatamente. Começou o final de semana, né? Os 4 jogos da fase mata-mata, aí, quartas de final do Campeonato Catarinense da Série A e confrontos bastante equilibrados aí. Nós tivemos o Joinville, que teve 2 vezes na frente do marcador contra a equipe do Brusque. 1-0, o Brusque empatou, o Joinville fez 2-1 de pênalti, o Brusque aos 47 do segundo tempo ainda conseguiu um empate 2-2 em Joinville. Agora o jogo da volta na próxima quarta-feira, confronto em aberto. Claro que o Brusque em casa jogando pelo empate para seguir adiante na competição. Ao GEC só interessa a vitória, mesmo jogando fora de casa. Outro confronto equilibrado aconteceu em Tubarão, apesar de ser o 8º colocado, o time do Hercílio Luz da casa, o time de Tubarão, empatou com até então líder, melhor campanha da primeira fase, a equipe da Chapecoense. O jogo terminou 0-0 e agora o jogo da volta vai ser em Chapecó nesta quarta-feira. Chapecoense é bem favorita, né, para esse duelo. Foi a melhor colocada, pega o último colocado que conseguiu a classificação para outra fase. Só que, claro, jogo é jogado, lambaria pescado, vamos aguardar quarta-feira então. O Hercílio Luz tem que vencer a partida aí para conseguir a sua classificação. A Chapecoense joga por mais um empate para seguir adiante na competição. Outro duelo equilibrado, o Avaí só foi conseguir a vitória lá no finalzinho da partida, o jogo em Criciúma no estádio Heriberto Rilse. A equipe da Ressacada conseguiu vencer pelo placar de 1-0. Aí houve tumulto no final da partida, briga, o couro esquentou, o pessoal se pegou ali após o encerramento do jogo, não quis nem saber. E agora fica esse jogo também para quarta-feira para definir a classificação. A vantagem é enorme para a equipe de Florianópolis, né? Porque já venceu em Criciúma e pode até perder o jogo no tempo normal por um gol de diferença, que também se classifica para a semifinal da competição. Ao Próspera só interessa vencer por 2 gols de diferença ou mais, claro, se quiser chegar na semifinal da competição. Outro jogo interessante, o Marcílio Dias, jogando em Itajaí, acabou vencendo o Juventus de Jaraguá do Sul, confronto muito equilibrado, do 4º contra o 5º, e uma bela vitória, gol do David Batista. A equipe de Itajaí venceu por 1-0 e leva a vantagem do empate para o jogo de quarta-feira lá em Jaraguá do Sul. O empate, o Marcílio segue. Se o Juventus ganhar, qualquer placar, diferença de 1 gol, o Juventus segue, né? E o Marcílio Dias, claro, se vencer também consegue a classificação. Lembrando que de um lado da tabela, nós temos aí, se o Joinville, se Marcílio ou Juventus passar, pega ou Chapecoense ou Hercílio. Do outro lado, Joinville ou Brusque contra o Avaí ou contra o Próspera. Aproveitando, Gabi, aqui em relação ao pessoal de Santa Catarina, nós tivemos aí os 2 representantes de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro Feminino, da Série A1, que é a principal divisão do futebol brasileiro. Os 2 são de Caçador. O Avaí Kinderman perdeu em casa para o Grêmio 3-2 e o Napoli, que recém subiu, que também é de Caçador, em casa também nesse domingo conseguiu apenas um empate, 0-0 contra o Bahia. Infelizmente, as 2 equipes de Santa Catarina não começaram bem o Campeonato Brasileiro Feminino. E foram definidos os semifinalistas dos campeonatos Carioca, Gaúcho e Mineiro, é isso? Bem nessa, no Campeonato do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca teve a última rodada, então, Taça Guanabara, o Flamengo venceu Volta Redonda por 2-1, ficou com o título simbólico do turno, que é a Taça Guanabara, e conseguiu também o primeiro colocado geral do estadual carioca, né? E com isso vai pegar o 4º classificado, que foi justamente o Volta Redonda na próxima fase, a semifinal, já eu falo. Outros jogos, o Fluminense meteu 4-1 no Madureira, o Vasco ganhou do Resende por 3-1, o Vasco já estava eliminado, vai disputar apenas a Taça Rio, e o Botafogo também fez 4-0 no Macaé, Botafogo sem nenhuma possibilidade também. Bom, Flamengo em primeiro, Fluminense em segundo, aí a Portuguesa em terceiro e o Volta Redonda em quarto, os 4 passaram para a semifinal. Nós teremos então no final de semana, serão jogos de volta, 2 finais de semana que vem pela frente. A Portuguesa contra o Fluminense e o Volta Redonda contra a equipe do Flamengo no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, definidos também os semifinalistas com resultados da última rodada neste final de semana. Vai dar os 2 de Caxias do Sul contra os 2 de Porto Alegre. O Caxias contra o Grêmio e o Juventude contra o Internacional, também jogos de volta. Em Belo Horizonte, semifinais definidas, os 3 grandes passaram. O América pega o Cruzeiro, é um clássico, e o Tombense, único pequenininho nesse bolo, vai pegar o Atlético Mineiro. E aí temos também para fechar a participação ainda do Campeonato Paulista, que vai ter, está na reta final,
Posso dar um piquezinho aqui também, Gabi? Olha só, rodada do final de semana teve Ituano 0, São Paulo 3. O Palmeiras perdeu para o Mirassol por 2-1 e no Clássico o Corinthians ganhou 2-0 do Santos. Passam 2 de cada chave. Hoje, como estaria o Campeonato Paulista? Grupo A, teremos o Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No grupo B, o São Paulo pegaria a Ferroviária. No grupo C, o Bragantino pegaria o Novo Horizontino, o teu Palmeiras estaria fora da competição. E no grupo D, Mirassol contra o Santos seriam os confrontos aí da próxima fase. Ainda falta 5, 6 rodadas aí para terminar essa fase do Campeonato de São Paulo. E para fechar minha participação, Copa do Nordeste, o Ceará ganhou 2-0 da equipe do Vitória e Fortaleza e Bahia foi 0-0. Nos pênaltis deu Bahia. Então Bahia e Ceará fazem a final da Copa do Nordeste. Show? Muito obrigada pela tua participação. Até semana que vem. Até a próxima.